Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sou Eduardo Batista e hoje, como você já viu aí na thumb, nós estamos começando, na verdade eu estou anunciando a vocês que nós começaremos com um podcast. Sim, estive orando esses dias, né? Esses dias não, já faz alguns meses que eu venho orando para ver se dá certo. E Deus colocou no meu coração da gente começar, tá? Então, nós temos um podcast que vai ser Coisas de Crente. Quem é mais antigo no canal, quem é da primeira leva, que eu fiz há 2 anos atrás, nós tínhamos um projeto. Porém, esse projeto não deu certo. Eu dei uma pausa, orei a Deus, Deus me mostrou que era para eu voltar com o canal, tá? Voltei com o canal e eu vim orando a Deus para saber se dava certo a gente falar sobre isso, né? Fazer melhor um canal sobre no canal, né? Abrir no canal uma, vamos dizer assim, uma abazinha no canal sobre um podcast, conversando com pessoas, suas experiências, falando de coisas de Deus. E nada mais certo do que usar o coisas de crente que eu usava inicialmente dentro do canal, porque se for coisas de crente eu vou ter que fazer uma coisa muito específica voltado. Como eu quero mostrar muito do que eu passo, a minha vida, algumas coisas da nossa região, tem o meu canal, que é Eduardo Batista, mas dentro do canal nós vamos ter o podcast Coisa de Crente. Né? Por enquanto, esse podcast ele não vai estar em plataformas de áudio, podcast, como Spotify, Deezer, entre outros, Google. Mas nós estamos vendo aí para colocar, tá? Deixa eu pegar minha colinha pra gente saber direitinho, tá? Então, no caso, esse podcast, tá? Eu quero ficar lançando ele às quintas-feiras, às 17 horas, ou conhecido também como às 5 horas da tarde. Uma vez por mês eu quero lançar um podcast conversando com uma pessoa. E os outras quintas-feiras do mês eu vou colocar cortes específicos desta conversa. Pode ter mais de uma conversa com mais de uma pessoa no mês? Sim, pode. Mas a minha intenção inicial é fazer uma vez por mês uma conversa. Eu boto na íntegra tudo, tá? Como estreia. E nas outras quintas-feiras eu corto ali em torno de 10, 12 até 15 minutos e a gente coloca coisas específicas desta conversa. Esta semana vai ter quinta-feira? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas em fevereiro é certeza que terá, tá bom? Então o que acontece? Vocês estão vendo que eu estou gravando, é gravado, eu vou postar daqui a pouco, porém é gravado. Eu estou gravando agora no domingo mesmo, mas no caso é gravado. Por quê? Porque para a gente conseguir transmitir ao vivo, precisa-se de muita coisa, tá bom? Por exemplo, precisa de um computador muito bom, internet muito boa, a gente precisa de microfones, enfim, precisa de muitas coisas, né? Mas tem uma forma da gente fazer que a gente consegue fazer uma transmissão que fica até bacaninha, tá? Com o celular. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá? Não é questão de dinheiro. É que vocês compartilhem pro pessoal os vídeos para nós chegarmos a 1.000 inscritos. Porque abre para fazer live com o celular com 1.000 inscritos. Então, me ajude a chegar lá, tá? Nós estamos fazendo um conteúdo que é bem complicado, porque você sabe, a gente está começando agora, a gente começou agora, eu passei um mês sem postar vídeo, porque eu estava trabalhando, eu não tinha tempo para editar. Até vídeo gravado eu tenho ainda, né? Que eu vou editando e vou soltar alguns aí mais para frente. Mas no caso, fica difícil, tá? Então ajude, porque aí sim eu posso até mesmo com um celular ir para algum canto e gravar com essa pessoa, fazer um podcast ao vivo com ela, porque depende de menos coisas, tá bom? Então, me ajude a chegar a 1.000 inscritos. A primeira meta, compartilhe. Você que está assistindo e não é inscrito, se inscreva no canal. Tá? Deixe o like, porque isso vai ajudar a gente a crescer e a fazer coisas diferenciadas. Tem tanto canal que você tanto dá like quanto você é inscrito, que muitas vezes não vai trazer nada para sua vida. Aqui
Tem coisa também que eu faço que é só para entretenimento. Mas no caso, a gente vai tratar sobre coisas sérias aqui também nesse canal, tá? E o podcast vai ser uma coisa que eu sempre quis fazer, eu sempre gostei de conversar, né? Saber das histórias, ser curioso nessa parte. Então ajude a gente a chegar a 1.000 inscritos, compartilhe, se inscreva no canal. Porque 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, imagine aí, né? Nós vamos continuar postando ainda coisas sobre a banda, os Levitas de Asaf, a banda da qual eu faço parte, gravando trechos, músicas, tá? E postando, que foi bem aceito por vocês. E além do mais, assim, esse podcast é muita conversa, tá? Temos algumas pessoas em mente, já conversamos com alguns, estamos vendo aí a possibilidade para gravarmos. Vai ser bem interessante, tá bom? Mas hoje eu tô fazendo o primeiro, eu coloquei número 1, porque a pessoa vai perguntar, mas é só você falando e o seu convidado? O meu convidado, ele está conosco aqui, porque a Bíblia falando que tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu estou na minha casa gravando só. Porém, você está me assistindo. Então vamos colocar que Deus, ele é um Deus que ele excede todo entendimento, tá certo? Se Deus ele excede todo entendimento, eu consigo pensar que eu estando aqui e você estando na sua casa, nós estamos juntos. E vamos pensar, não só sou eu estou aqui só, mas você pode estar na sua casa só com alguém. Mas se você estiver só, vai ter outra pessoa assistindo esse vídeo, então são mais de 2. Tá bom? Então, partindo desse preceito que Deus ele opera, porque a Bíblia fala que Deus ele não opera dentro de um tempo. Deus tem um tempo dele, que é o tempo Kairos. Nós temos o nosso tempo, que é o crono. Então, Deus ele excede a barreira do tempo. Você está assistindo depois que eu estou gravando. Porém, se nós estamos juntos nisso, Deus está conosco. Então, meu convidado hoje é Jesus Cristo. Aí eu espero que você veja ele, que você escute ele, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui um versículo na minha Bíblia. Na minha Bíblia não, a Bíblia da minha esposa, tá? Por quê? Porque tá mais fácil. Tava aqui em cima, eu peguei aqui em cima e tô fazendo, tá bom? Que diz assim, fica lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 21. Que fala sobre o batismo de Jesus. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo, eu tenho prazer. O que eu quero falar com vocês hoje aqui nesse primeiro podcast, né, que a gente está fazendo? Eu quero falar com vocês sobre como Deus ele faz as coisas e como Deus ele deixou na criação a impressão digital dele, o código dele, a assinatura. Porque quando um artista faz um quadro, ele assina o nome dele embaixo. Quando um músico escreve uma música, ele coloca o nome dele na música. Tá? Então assim, quando acontecem essas coisas, eu entendo que as pessoas têm sua assinatura e Deus ele deixou sua assinatura em tudo. Ele deixou sua impressão digital em tudo. Tudo que Deus fez é perfeito. E ele disse, eu estou aqui para mostrar que eu fiz. E eu vou deixar isso para mostrar que eu fiz. Sendo na ciência, sendo em qualquer canto. Como esses versículos falam, tá? No caso, Deus, quando Jesus foi batizado, Jesus estava lá, Jesus saiu da água. O céu abriu, João viu o céu abrindo e vindo o Espírito Santo em forma de uma pomba, tá? E é uma voz que vinha do céu, este é meu filho amado, em
em quem eu tenho prazer. O que acontece? Olha só. Quando Jesus estava lá, tá? Que apareceu, no caso, a pomba logo depois, e acima da pomba a voz, Deus ali mostrava que ele é 3 em 1. O Deus que está no céu, o Espírito Santo sobre Cristo e o próprio Cristo. Então 3, e se nós formos olhar, em tudo nós vemos essa impressão. Tudo. Na faculdade, nós estudamos uma matéria, né, que falava sobre o fogo. Para o fogo existir, o que precisa ter? Que era prevenção e combate a incêndios, se eu não me engano. Mas o que acontece? Nessa matéria nós vimos como o fogo é formado. E você sabia que para um fogo poder existir, você precisa de 3 coisas? Primeiro, você precisa o combustível. O combustível é aquele que vai ser queimado. O segundo, você precisa de um negocinho chamado comburente. Tá bom? O comburente é o oxigênio. Você sabia que para pegar fogo você precisa ter oxigênio? Teste fácil, teste da vela. Quem nunca fez isso na escola vai fazer um dia. Que é o quê? Coloca uma vela, coloca uma bacia em cima da vela. Quando você coloca essa bacia em cima da vela, a vela vai se apagar. Porque o oxigênio que está ali dentro foi reduzido, ele vai queimando o oxigênio até acabar o oxigênio e ele não queima mais. E o terceiro é uma fonte de ignição. O que é isso? Por exemplo, eu tenho num fogão convencional, eu tenho o gás que está lá no botijão, eu ligo lá o fogo, o gás vai vir para a boca. O gás vai entrar em contato com o oxigênio que está no ar. E quando eu pego o fósforo de risco, que coloco lá e que ele pega fogo, eu coloquei a fonte de ignição. Tá? Então essa fonte de ignição é o que faz pegar fogo. Tá bom? Eu preciso dos 3 para pegar. Se eu tiver combustível, se eu tiver comburente, que é o oxigênio, e não tiver fonte de ignição, não vai pegar fogo. Se eu tiver o combustível, se eu tiver a fonte de ignição, mas se eu não tiver o comburente, que é o oxigênio, não irá pegar fogo. Então, Deus ele é 3 em 1. Então, para eu ter um fogo, eu preciso ter 3 coisas, uma marca de Deus. 3 em 1. Combustível, comburente e a fonte de ignição. Então, quando eu olho para essas coisas, eu vejo que Deus, ele deixou detalhes para que a gente veja que ele é Deus. Que ele criou. Que muita gente diz, eu não entendo. Isso é ciência, 3 em 1. O átomo. O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Eu só tenho um átomo se eu tiver os 3. Se eu não tiver os 3, eu não tenho um átomo. Por exemplo, o estado básico da matéria. A água, você pode encontrar ela de 3 formas. Sólido, líquido e gasoso. 3 formas para uma coisa. Então, quando eu vou vendo essas coisas, eu começo a entender que Deus ele deixou esses pequenos detalhes para a gente entender que foi Ele que fez. Porque Ele é 3 em 1. O ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Nós somos triunos. Deus está aí. Mas você sabia que isso tudo foi inspirado por eu estar pensando na questão da vida. Eu estava meditando sobre a vida. E sabe o que aconteceu? Eu, parando lá para pensar, eu disse, rapaz, a vida é constituída de quê? Como é que se tem a vida? A vida para ser mantida, uma vida para ser mantida, ela precisa de 3 coisas. O ser humano ele não sobrevive sem oxigênio. Então, no caso, sem oxigênio você não vive, você morre sufocado. O ser humano não sobrevive sem água. Então, sem oxigênio e sem água, o ser humano não consegue viver. O homem ainda sobrevive sem água alguns dias, mas ele morre desidratado. E para o homem sobreviver, ele precisa de mais uma coisa. Ele precisa de oxigênio, de água e de energia. Como assim energia elétrica para ligar a casa lá, para ligar
para você assistir meu vídeo, né? Porque precisa de energia para ligar o Wi-Fi, para carregar seu celular, seu computador, sua televisão, ligar na tomada, eu não sei. Mas não é essa energia, eu tô falando de energia que provém de alimentação. Então, quando eu me alimento, esse alimento se transforma em energia. É um alimento que é transformado em energia. Então, no caso, para nós conseguirmos viver, nós precisamos de 3 coisas: oxigênio, água e energia. Uma fonte de energia, um alimento que nos traga energia. Deus, ele faz as coisas perfeitas, a gente que não consegue olhar. Não é verdade? Então, o que é que acontece? E tem mais coisa aqui, eu posso falar, falei do fogo, do átomo da vida, né? Nós temos o tempo. Quais são o que acontece no tempo? Né? Quais são os tempos que nós temos? Presente, passado e futuro. São os 3 tempos. Eu tenho um tempo, eu tenho esses 3 que são divididos em 3. Tá? A música. A música nós também temos uma divisão de 3, que é a melodia, o ritmo e a harmonia. A música, ela tem essas 3 divisões. A família. Quando eu falo de família, eu falo família tradicional, tá? Que é a qual eu sigo. Se você pensa de outra forma, tudo bem. Eu não vou discutir, cada um tem que ter seu pensamento, mas eu tenho que falar o que eu creio, o que eu acho, tá bom? Que é a família tradicional. Pai, mãe e filhos. 3. Aí você fala, não, mas e minha mãe? E meu pai? Eu tenho esposa e tenho filho, mas eu tenho mãe e pai. Só que mãe e pai, a partir do momento que você casa com sua esposa, se torna um. Que a Bíblia fala isso. Eles viram parentes. É porque a gente mistura muito, né? A gente fala família com todo mundo, mas tio, primo não é família, é parente. Família no caso, você tá morando com seu pai com sua mãe, né? Você tem sua família. No meu caso, eu não tive pai. Tá? Eu tive mãe. Minha mãe só tem mãe. Meu pai não me criou. Mas o que é que acontece? Isso é uma forma porque, no caso, ele não assumiu. Mas a questão é essa. Nós temos aí uma família que não é tradicional, segundo a Bíblia. Tá bom? E nós devemos pensar o quê? Que a vida do cristão ela deve ser baseada em 3 coisas também. Marca de Deus em tudo. Jejum, oração. E meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecer a palavra. Ler, buscar a palavra. Porque isso é a busca do Senhor. O cristão ele deve ser baseado na palavra, no jejum e na oração. Porque se não for, é complicado. Né? O que acontece? Isso tudo mostra que Deus ele gosta das coisas perfeitas, como ele é perfeito. E ele é 3 em 1. Então o que acontece em tudo? Nós entendemos que Deus ele mostra em detalhes, né? Um dia desse eu falei na igreja a questão dos detalhes. Deus ele está nos detalhes. Tá bom? Deus está no detalhe. Não vai ser tão longo, eu creio que os outros podcasts serão um pouco mais longos pela questão de ser uma conversa, vai haver perguntas, então vai ser melhor. Se você assistiu até aqui, eu lhe peço mais uma vez, deixe seu like e se inscreva no canal, tá bom? E assistam os próximos podcasts também. Os próximos vídeos, semana que vem, na quarta-feira. Eu acho que eu vou mudar o da quarta-feira, que eu tô postando 2 na quarta e no domingo. Eu acho que eu vou mudar para a terça. Então vai ficar domingo, terça e quinta-feira. Tá? Com podcast na quinta-feira. Não me massacrem se não tiver, porque é difícil você fazer tudo. Tá? Mas assim, eu peço a vocês, ajude assim, a gente a crescer para a gente divulgar mais coisas. Vai ter uns negócios bacanas. Temos algumas coisas aí a ver mais na frente. E vai ser primeira, tá bom? Então, eu agradeço a você. Se você ficou até aqui, eu agradeço a você, tá?
Então, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom? E ó, fique ligado que tem coisa bacana vindo aí, tá? Então, valeu, até a próxima. Tchau!